Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de automação aplicada à refrigeração e climatização. Então, a questão de automação está muito forte, né? Vamos lá, hoje não, hoje atualmente eu vi os dual inverters, né? Já tendo no seu aplicativo, você consegue pegar relatórios de diversas temperaturas da LG. Eu vi isso na LG. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Você consegue consultar a temperatura de descarga do compressor, temperatura na saída do condensador, temperatura na saída do evaporador. Já viram isso? Não tive a oportunidade ainda. E não sei se uma vez, muito tempo atrás, uma conversa, não sei nem se estava sendo gravado, eu falei para vocês que o ideal, né, seria que a gente conseguisse fazer a nossa manutenção pautada em pressão e temperatura. A gente consegue praticamente mapear quais são, né, os problemas mais corriqueiros. Então, se você tem uma temperatura de descarga no condensador mais elevada do que a temperatura de saturação, você já sabe que está saindo, não está tudo líquido, né? Está saindo gás. Você tem a chance de um flash gás e aí não expande direito, temperatura de insuflamento na evaporadora fica alta e não tem eficiência. Ou você pode ver que a temperatura de saída do evaporador está bastante baixa, não passou a saturação e infelizmente tem no líquido. Então você tem a cavitação, né? Ou como preferirem, calço hidráulico, golpe de ariete, e você vai ter logo o seu compressor sendo danificado. Então essa máquina já vem com esses sensores e você tem acesso no aplicativo do celular. Imagina isso aí para você fazer um supervisório onde todas as máquinas são assim. Você pode basicamente colocar lá uma tela verificando, né? Eu não sei se tem como montar um supervisório para vários, mas você recebendo esses dados. E aí, meu amigo, você vai lá ver, pô, minha temperatura de descarga do meu compressor está bastante baixa. O que que será que está acontecendo? E aí você consegue tomar as decisões melhores. Seria quase um acompanhamento preditivo, né? Quando a gente falou de manutenções lá atrás, que é realmente receber esses dados e analisar, né, de forma recorrente para uma tomada de decisão eficaz. Temperatura alta saindo na evaporadora. Vou lá verificar, minha equipe não fez, né? Sai aqui do supervisor, vou lá no cliente, vejo que a equipe não fez a manutenção adequada, a limpeza adequada. Aqui eu já sei, vou fazer uma limpeza logo antes que eu perca meu compressor. E assim vai. Então, a parte de automação que eu usei de exemplo aqui do inverter, vem muito dessa questão, né, de robótica, o IoT, que é a internet das coisas, né? Internet of Things, machine learning, que é o aprendizado com a máquina sempre realizando, né? Você fala essa leitura. E seria praticamente um aprendizado mesmo, né? Com a máquina, acompanhamento, entre outros vários termos. Então, analogamente, esses processos estão cada vez mais sofisticados. Hoje a máquina se liga, por exemplo, vocês estão, não sei se todo mundo está em casa, você consegue ligar de longe do seu equipamento de ar-condicionado, você consegue ligar a televisão, consegue colocar máquina para lavar, você consegue tem gente que abre persiana de manhã, a Alexa já toca uma música, né, no despertador. Então essa automação está ficando cada vez maior, né? O nosso acesso está ficando maior a ela e é, de fato, a facilitação de várias tarefas. Então, a automação é um sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para seu próprio funcionamento. Então, é funcionar de modo autônomo e funcione sozinho. Então, o objetivo é facilitar ou inovar em processos. Dizem que deixa a gente mais preguiçoso, né? Tem essa máxima também aí para a questão de automação, mas de fato é facilitar as tarefas corriqueiras do nosso dia a dia. Então, o que que é a automação? A ideia aqui que ela garanta maior produtividade, né? Talvez o mais almejado, a geração de mais resultados em uma menor quantidade de tempo, mas é também um dos benefícios mais claros que se percebe ao implementar o processo automatizado. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou uma fábrica de produzir equipamento de climatização. Se eu deixo manual, vamos dizer que na fábrica trabalha o João. O João brigou com a esposa no dia anterior. Ele chega para trabalhar, ele vai estar triste, vai, né? Vamos dizer que o perfil dele seja uma pessoa que tenha, né, esse emocional que interfira no profissional.
ele muito grandemente a chance de errar dele existe. Então, a chance dele fabricar algo com a qualidade menor é muito grande. Então, as pessoas têm várias interferências. Estou com a visão ruim, estou ficando míope e não fui no médico. Pode afetar também. Estou com a locomoção motora, a questão motora, né, das mãos ruim, tô cansado, né, minha tomada de decisão é pior. Então, a produtividade máquina não tem sentimento, máquina não cansa, máquina faz tudo igual conforme você programa. Então, a produtividade dela é muito maior do que um ser humano. Melhor controle também, porque tem maior precisão, né, você tem como implementar sensores e se forem pessoas, você vai ter que ficar avaliando, ver se a questão da precisão dela é alta. Exemplo, se vocês fossem me avaliar desmontando um split, e ninguém me contrataria nunca, né? Porque minha questão, minha precisão motor é baixa. Então já não seria algo muito viável. Uma máquina, se fosse, né, se existisse, não sei se existe, né? Fosse fazer isso, já faria com precisão para evitar quebrar da melhor forma. E outra é a qualidade também, porque a repetibilidade do processo, fazendo ele de modo padronizado, a máquina garante que a qualidade sempre se repita, né? Que não saia do padrão. E o ser humano pode ser que, conforme isso que eu disse para vocês, né? Cansaço, questão emocional e tudo mais, a gente perca. Outro processo é segurança. Então, realmente os processos de maior risco a gente busca automatizar para evitar, né, que a gente tenha danos aos materiais, ao meio ambiente, às pessoas, e a questão de inovação e modernização. Então, a automação também tem isso, né? Se diferenciar de quem faz mais do mesmo, você assume uma posição de destaque no mercado, onde terão mais pessoas vendo e buscando sobre sua marca. Vamos dizer que seu cliente te ouviu e colocou só dual inverter. Você foi lá e implementou, né, um supervisório para acompanhar os equipamentos em tempo real. Pronto, você pode colocar junto, né? Acompanhar quantas horas aquele equipamento rodou, tem indicadores e tudo mais facilitando. E muitas vezes você garante a disponibilidade maior que você está vendo um problema que vai se agravar com o tempo, você já vê antes, né? Então, inovação também. Aqui vai citar um exemplo, né? Chegando em casa, basta apertar o seu controle remoto, né? Hoje em dia no celular. Hoje em dia, celular você liga carro, né? Você liga as luzes da casa, conforme eu disse, você liga muita coisa. Equipamento de ar-condicionado, então, nem se fala, né? Todo mundo quer controlar pelo celular. Ninguém mais quer usar nem controle remoto. O controle remoto tá virando item que muito em breve vocês vão ver sumindo aí das caixas de ar-condicionado. Vai ser vendido como se fosse como fala? Um acessório. Então, muito em breve, aí vocês vão ver controle remoto sumindo dos equipamentos, porque hoje em dia todo mundo quer controlar o seu equipamento pelo celular, né? O celular está na mão o tempo inteiro, o cara está ali no WhatsApp, está ali no Instagram, LinkedIn, Facebook. Então, ele rapidão troca de aplicativo, ele lá, coloca a temperatura que ele quer e volta para o aplicativo dele em menos de 10 segundos, né? Então, nem dizer, nem olha para o ar-condicionado, ele só escuta o barulho do bip, né? Ou vê as luzes ligando e já sabe que está funcionando, que sente também a questão do vento. Então a ideia é essa, né? Hoje em dia, que tudo evolua para esse caminho. O sistema de automação de ar-condicionado, né? Também é uma ótima instalação para prédios, empresas e demais ambientes que muitas pessoas convivem por horas e horas para garantir o bem-estar dos mesmos no que diz respeito à temperatura daquele ambiente. Um nível de automação é você colocar um timer para ligar sempre que, por exemplo, a empresa abre e desligar quando a empresa encerra. É um nível de automação. É lógico que eu já falei aqui de ligar à distância, mas de fato é um fugauge para controlar uma temperatura, degelo e tudo mais numa câmara fria é um nível de automação. Então, tudo isso, né, são questões implementáveis para a gente facilitar o controle e operação do nosso equipamento e o dia a dia do nosso cliente. É também dessa forma que se garante a própria economia de energia, já que o sistema pode ficar programado para ligar exclusivamente em horários que esses indivíduos estão realmente no local. Você pode colocar um outro nível, né? Pode colocar um nível de... Já que para ar-condicionado não seria tão legal por sensor de presença.
Minha senão que ia ficar partindo e desligando não é algo muito salutar, né? Você pode inferir, né, com o sensor de presença junto com o, como fala? Um sensor de presença junto com o inversor. Ah, a pessoa não tá, minha rotação tá em 30%. Hoje em dia com o dual inverter é até 20%, né, do motor do 100. Ele tem de 0 a 100, ele liga o mínimo é 20, né? Eu vi que ele varia de 20 a 100. Então, eu vou deixar 20 só para não desligar a máquina, porque eu sei que a pessoa sai e volta toda hora. Na hora que ela voltar, aí sim a máquina controla por temperatura. Na hora que ela sai, mantém a 20. Ah, vamos dizer que saiu e ficou um tempo maior que X minutos. Característica que a pessoa não vai voltar rápido. Então, eu desligo a máquina. E assim vai. Justamente níveis de automação. Então, quais são as vantagens? Controle das condições de operação do sistema de refrigeração e climatização, economia de energia, detecção de falhas mais rápido, segurança durante a operação, relatórios e análise da operação e operação remota. Hoje, automação ferramental, o texto, né, que eu lembro que alguns colegas estavam comentando, eu vi um vacômetro do texto. E é no celular, meu amigo. Você está aqui no celular acompanhando, né? Se o cara tiver a mala completa, tem as garras de temperatura, tem os. Teria o nosso manifold, né? Os nossos pressostatos, a gente vai ver a pressão e tudo automatizado. Você não precisa plugar e ficar lá na máquina. Você vê pelo celular. Se for um sistema que vale a pena, você deixa aquilo lá o tempo inteiro. É lógico que o custo é muito caro, né? Você pode fazer isso de outras formas. A ideia é que isso você consegue levar para outros locais. Mas você pode colocar, né? Por exemplo, eu falei do full gauge com a saída RJ45, né? Um módulo para wireless, para Bluetooth e você montar o supervisório à distância. Então, as vantagens, né? Controle nas condições de operação do sistema, economia de energia, detecção de falha mais rápido, segurança durante a operação, relatórios e análise da operação e operação remota. Então, a automação no compressor, né, o liga, desliga automático, causa alguma condição, isso aqui já envolvendo as máquinas inverter, né? As antigas também faziam, dependia muito, né? Depende muito se está com pressostato, aí o pressostato ia fazer isso, um relé térmico, né? Depende muito das proteções. E aqui os inverter, né? Os equipamentos residenciais, ele na placa dele já vem com diversos sensores e a programação feita no CI dele, né, para que ele respeite as condições que o equipamento funcione dentro do padrão. Então, tem um liga e desliga automático, né, caso com condição para preservar o equipamento, que não queime mais partes, não identifique outras, garante que o compressor esteja sempre operando dentro das condições projetadas. Então, se tiver uma sobretensão, uma subtensão, o que infelizmente o Roberto tá aqui, né, essa semana, não sei o que aconteceu não, Roberto, subtensão para todo lado, hein? Não tá chegando nem 200 volts nos nossos clientes. Reclamação essa semana aí tá demais. Eu também não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, não. Apesar de eu não trabalhar bem nessa área, mas quando acontece essas eventualidades aí, a gente fica sabendo, né? Mas essa semana, eu, sinceramente, não fiquei sabendo o que aconteceu, não. Essa semana foi em mais pontos. A gente tinha alguns locais que acontecia, essa foi mais. Então, o inverter ele já não vai funcionar. Se for um convencional, o que que ele faz? Ele tem que estar sempre acima de 10%, né? Para ele funcionar bem. Então tem que estar acima de 198. Ele liga, aí cai muita tensão, ele desliga. Aí daqui a pouco ele liga de novo, desliga. Então, um meio de você fazer isso, né? Lógico que se for um sistema convencional, você pode colocar relés para controlar, mas se for um inverter, ele já faz esse controle, né? Um inversor de frequência, para que ele funcione de 30 a 100%, evitando, né, muitas paradas que para e liga igual convencional. Então, o inverter ele vai de 30 a 100. Se for um dual inverter, né, que tem dois rotores no nosso compressor aí, ele consegue de 20 a 100%. Também foram as informações que eu peguei com os fabricantes, né? Eu não consegui ver todos, eu vi principalmente a LG, né, que tem esses dual inverter já na praça, e as maiores que mais investem, né, Daikin, Fujitsu, e de fato a LG tem esse dual inverter aí que é o que no mercado é o mais inovador, né, que traz uma economia de energia ainda maior.
e continuam dando a garantia no compressor, então quer dizer que é algo que eles confiam e validaram, né? Então, parando menos, funcionando de 20 a 100%, o nosso convencional liga e desliga toda hora. A cada parte do motor, você tem um desgaste elevado do motor. Então, quanto mais ele parte, mais desgasta. O inversor, ele evita, né, as partidas. E aí sim, você consegue ter uma vida útil maior no seu compressor. Além disso, maior segurança e confiabilidade. Você sabe que seu equipamento está funcionando bem dentro dos padrões, porque os sensores estão ali recebendo os dados, né, comutando conforme os padrões e deixando operar, menor desgaste e maior vida útil. E de fato é o que a questão da automação vem a trazer para a gente. Então, automação, lubrificação, do sistema de lubrificação, aí pode ser várias automações, aqui eu trouxe um exemplo, né, pressostato de óleo, controle da pressão, temperatura e nível de óleo, para que tudo funcione conforme a gente espera e deseja. Trocadores de calor, né? Inversor de frequência nos ventiladores, está ficando cada vez mais comum. O que é ruim que se o rolamento travar, né? Você vê aqueles motoventiladores lá, você tem que comprar um novo e é muito caro. É o BLDC, se eu não estiver enganado, alguém pode confirmar aí para mim? É isso mesmo? E ficou todo mundo em silêncio, gente. Aquele compressor que a carcaça dele é cerâmica, você não consegue desmontar ele para ver se o rolamento tá bom, se o induzido tá bom. É o BLDC mesmo, não é? Tô falando algo novo aqui? Estão me ouvindo? Pai, não tô lembrado desse BLDC, não, professor. Esse LDC é o que trabalha com rotação alternada, não é? Deixa eu pegar ele aqui e mostrar para vocês. Vou parar de fazer uma pesquisa rápida aqui e falar sobre. Aproveitar que a automação hoje mesmo. Tá aqui, ó. BLDC. Geralmente é essa beleza aqui, ó. Então, ele funciona de modo inverter também. O ventilador BLDC. Então, ele não vai ficar ou ligado ou desligado. Ele também vai oscilar a rotação do mesmo. E aqui já tem o brushless, ó. Esse aqui é a nova, né? Esse brushless assim, escova, não, é frictionless, que vai ser o novo, né? Que já tem fora, que são os rolamentos que os rolamentos, os rotores ficam espaçados, né? Sem atrito. Então, esse aí vai Esse ser. BLDC, Ah, ele está sendo utilizado esse equipamento novo agora, professor? cara, a gente topou com uns e teve o. Cara, a gente pagou em um moto ventilador R$ 900. Uma máquina de 12 mil. A máquina, se comprar uma nova, não custava dois. É. Essa é a parte ruim do BLDC. E muitas vezes é um rolamento, que antigamente você desmontava e trocava, né? Era o Pois, 601Z, que é o mais esse, comum. esse BLDC é aquele que você não pode rodar ele conectado na placa de jeito nenhum, que ele gera energia e queima lá? Uhum. É. Tá. Esse bichinho aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, Tá essa criança aqui. Então, peguei nenhum desse ainda não. é caro. Reza para não topar com ele, não, porque se você tiver um contrato, né, para manter, ele é caro. É bom e vai manter vida útil, mas se queimar, ele é bastante caro. Mas tá aí, né? Às vezes é um rolamento que antigamente a gente trocava e reoperava, hoje em dia não. Igual, por Lógico. exemplo. Sim, Cristiano? Não foi mal, professor. Eu trisquei aqui sem querer no microfone. Beleza, Wander, vontade, meu rei. E aí, professor, bom? Bom demais. Esse BLDC da LG eu já andei trocando uns rolamentos dele já. Não é muito difícil, não. Passa o bizu, como que você faz para abrir a criança? E tem a manha que tem uma solda na placa lá, você tem que abrir bem devagarzinho e soltar. Pera aí, eu vou mostrar ele de novo aqui, pera aí. Você vai contar esse trem devagar, todo mundo aí já aprende que no futuro pode ser que necessário. Ah, Já troquei desse do condensador, não, do evaporador. certo. Tem que abrir a tampinha com cuidado, não pode abrir muito forte. E tem uma plaquinha. Aí você tem que soltar com solda, ferro de solda a placa.
e trocar os rolamentos. Deu certo. Trocou no ferro de solda e depois você pegou o stan e emendou de novo. Exatamente. A estanha Rapaz. tá rodando Rapaz, até não hoje. tem. O cliente nunca Só os reclamou. Eu tenho que pegar um cara lá na empresa que seja bom, porque, igual foi Você minha aprendi, habilidade. Ah, você aprendi com o Pedrinho sucateiro. eu vou testar. A próxima vez já perdemos mesmo, né? A gente ia comprar um novo, vamos desmontar e ver se a gente consegue fazer isso. Pegar um cara bom lá no ferro de solda, né? Tem É, um. tem que ser cuidado, senão quebra a placa e estraga. É por isso que fala que estraga. Se abrir muito forte, aí quebra a placa. hum, Vou falar pro cara usar até luva de médico, aquelas de látex, Tá, quando for né? fazer esse trabalho aí. Colocar na bancadinha, tudo bonitinho. Obrigado, Geralmente, Vander. geralmente eu tenho um dentro do carro da LG guardado. Quando é para trocar, eu sei que é o rolamento, eu ponho o meu lá e pego o outro, troco o rolamento em casa. Obrigado, rapaz. Aí, ó, peguem essa aí, porque o moto ventilador é muito caro. É Daí tem hora que dá caro. vontade de você comprar o equipamento e pegar o do cara, e aí você pega as peças do cara e você vende, né? Você vender uma serpentina, você ganha aí 700 pila. Você vende uma É. placa, você ganha R$ 1.000. O Pedrinho da sucata, ele compra ar-condicionado novo para vender peça. E compensa, é igual, o ar-condicionado é igual o carro. Se você pegar e desmontar seu carro, você faz 2 vezes e meio o preço dele. Pois é. E compensa mesmo, de fato compensa. Uma placa é 1.000, você comprou um ar-condicionado, você tira 1.000 na placa. O compressor, você vende ele novo, você levanta aí, vamos dizer, 500, R$ 600. Aí serpentina, e aí vai ao gosto do que o cara tá precisando. Você vai lá e É, vende 500, 600 pila serpentina, você já fez mais de 2.000. tem Ainda os tem ventiladores. motoventilador, hélice, Tem não. carenagem, que muitas vezes a pessoa compra que quebrou. A hélice, turbina. Hélice, turbina. Bicho, compensa. Sensor também dá para vender, que hoje em dia você Tá, tem que ficar trocando. tá. E o cara muitas vezes não sabe se é NTC, PTC, PT100, que tá uma pancada. Você fala, não, ó, é o sensor da LG tal. O cara já encomenda na hora. Verdade. Compensa, de fato, compensa mesmo. Voltar aqui para nossa aula. Mas obrigado, Wander, aí pelo ensinamento. Pô, já aprendi uma que vale ouro, hein? Então vamos lá, nós paramos aqui no automação, inversor, controle de pressão, beleza. Controladores eletrônicos, né? Aqui são as fotinhas dos full gauge, né? Pode ter as entradas digitais e entradas analógicas. Diferença: entradas digitais é nível 0 ou nível 1, que é o sistema binário. Ou ela tá on ou ela tá off. Então o digital não tem como mudar de posição. Imagina um interruptor na sua casa para ligar a energia. Ou ele tá ligado ou ele tá desligado. Ele é on ou off, são as entradas digitais. Nós temos as entradas analógicas, que aí variam conforme o sensor. Pode ser um sensor de 0 a 10 volts. Aí o que que você faz? Vamos imaginar um sensor de temperatura. Eu tenho um ali que ele mede, vou usar de 0 a 100, de 0 a 100 graus Celsius, e a variação de tensão dele é de 0 a 10 volts. Então, quando ele tiver 0, eu vou configurar para 0 volts, ou 0 volts, 0 graus, e 10 volts, 100 graus Celsius. Se ele tiver 5, eu já imagino que seja 50 graus Celsius. Se ele tiver 3,1, 31 graus Celsius. E aí são os analógicos, ele tem essa variação que você pode comutar conforme a sua necessidade. Transmissores de pressão, temperatura, de nível, vazão, umidade e assim vai. E aí seriam as entradas analógicas para o nosso controlador eletrônico, controlador digital, termostato. E aí, se for evoluindo, chega até um CLP. Então, ali, ó, os sinais de saída. Então, exemplo, estou recebendo ali a minha tensão, minha entrada analógica do meu termostato. Termostato não, aí já vou chamar de sensor de temperatura, né? Para não confundir com o controlador que a gente chama de termostato também. Termostato é um que controle, faça leitura e controle a temperatura. Faça leitura, no caso, né? Igual o pressostato faz a leitura da pressão. Então eu tenho ali o meu sensor de temperatura linkado no meu termostato. Temperatura, vai lá, o nosso cliente colocou 23 graus Celsius. Quando o meu sensor medir
23, tá dentro, então tá ok. Se meu sensor mediu 24, eu já entro com o meu, vamos dizer que eu já entro com o meu compressor, eu tiro ele, vamos dizer, um dó inverte de 20%, eu já jogo ele para 50 e vejo se vai ficar legal. Não, da 24 foi para 25. Opa, já jogo o meu a 75%. Foi para 26, meu amigo, vou ligar essa máquina e botar para moer. Vou botar 100% meu compressor. Começou a baixar, eu posso ir diminuindo minha rotação até que chega no 23. Geralmente antigamente, né? Hoje em dia eu não parei, nunca parei para medir nada. Antigamente eram 2 graus, né? Estava 23, ele esperava chegar a 21 e saía, né? Hoje em dia ele já chegou em 23, ele já sai porque ele é inverter, né? Ele vai garantir ali um nível mesmo que menor, 20% ele está garantindo uma troca de calor ainda. Então, né, chega na temperatura, ele baixa a rotação, chega no nível mínimo e assim ele vai fazendo uma escala. Então, aqui falando com você, a gente já configurou uma máquina. Lógico que tem que fazer a linguagem certinha. Você tem se fosse num CLP, você tem ladder, você tem diagrama de bloco, você tem instrução, linha de instrução, você tem outras formas, né? Texto estruturado, essa é a palavra, texto estruturado para fazer o CLP ligar, conforme eu disse para vocês. Chegou o sinal lá, eu vou ver, né? De 0 a 10, geralmente vocês pegam aqueles sensores PTC ou NTC de 10K, de 8K, de 5K, tem aquela tabelinha, né? Se tá tantos ohms, é a temperatura de tal. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de fazer isso. Se não, alguém já teve? Já estamos em silêncio de novo, eu vou ficar Eu já, assustado. mas em geladeira só. É, então aqui, ó, um sensor PTC de 10K. Vou digitar aqui e mostrar para vocês. Vou compartilhar a tela também, senão fica difícil, né? Então seria uma entrada. Eu tenho aqui uma tabelinha, ó. Tá ruim. Então temperatura seria 0 se ele tivesse uma resistência de 35. Ixi, aqui também tá uma loucura essa tabela. É difícil achar tabela porque não tem muita coisa em português. Aqui, ó. Beleza. Que é para um sensor de ar-condicionado tipo split. Se tiver essa temperatura entre esses valores, faltou falar qual que era o sensor. Então tem como você medir, né? Como fala? Agora faltou, tem que procurar com calma, que essas tabelinhas são chatas de arrumar. Sensor de 10K, aqui, ó, a resistência tiver 50,33, a temperatura é -8. Se a resistência tiver 1,67972, a temperatura é 71. Entendeu? Então assim vai esse sensor. No caso, ele vai diminuindo, né? Conforme aumenta a temperatura, diminui a resistência, então é um sensor NTC, né? Que ele é negativo. O NTC ele vai diminuindo a resistência conforme a temperatura aumenta. E o PTC vai aumentando a resistência conforme a temperatura aumenta. Não sei se todo mundo sabia disso, se não, já fica um aprendizado. Como descobrir qual tipo de sensor? Você vai lá e mede. Vamos dizer o seguinte, a medir um termômetro, tá 20 graus. Coloquei lá, medir a resistência do meu sensor, tá 12,5, 12,499. Então já sei que é um sensor NTC de 10. Aí você precisa das tabelas para conferir, se no caso você quiser buscar qual é o sensor, e se você já tiver o sensor e quiser fazer uma configuração, programar é conforme isso. Então, como seria o nosso, vamos dizer, o nosso série P? Eu configuraria o seguinte: se a tensão, né, for de 23, aí eu tenho que colocar os valores, né? Resistência tanto a tanto. Então ele carregaria uma espécie de uma tabela dessa e faria o ajuste. Exemplo, temperatura de 23, então se o meu sensor estiver mandando 10,91, está 20%. Se o meu sensor começar a cair para 10,44, eu já mando entrar 75%. Se o meu sensor foi para 10, eu já mando entrar 100% do meu compressor. Ah, começou a subir aqui, eu já vou baixando aqui 10,91, eu já deixo 20% de novo. E assim vai. Passou de 10 a 100%. De 10,44 a 10,91 é 75%. Ou 10,44 a 10 é 75.
De 10,91 a 10,44 é 50%. Se for acima de 10,91, é 20% do meu compressor girando. Pessoal, não compartilhei a tela, né? Falei, não mostrei aqui a tabela. Aqui os valores que eu estava falando, ó, 10 é 25, né? Se tiver abaixo de 10, a minha resistência, eu boto 100%. Se estiver entre 10 e 10,44, né? Que seria 24 graus, eu deixo 75% do meu compressor. Se estiver entre 10,91 e 10,44, eu deixo 50% do meu compressor, e acima de 10,91 eu deixo meu compressor 20%. Seria uma forma de configurar o meu CLP, né, para uma temperatura de 23 graus. É basicamente isso que ele vai fazer, receber esse sinal e fazer a saída. Então ali ele manda um sinal para o inversor bota-se 20%, 50%, 75%, 100% do nosso compressor. Isso no CLP eu configurando. Hoje a gente compra a placa e essa configuração já vem pronta conforme o fabricante deseja. Certo, voltando aqui, Paulo, já nós vamos até meia-noite, hein? Voltando aqui para nossa aula, nós estamos no 15. Então, acionamento de compressor, de ventilador, das resistências de degelo, do acionamento de válvulas e assim vai. Exemplo, controle de uma câmara fria, né? O que eu controlo? Os dois ventiladores, quando eles vão estar atuando, né? Os compressores também, meu sistema de umidade, né? Para controle da umidade lá dentro, abertura de portas e cortinas de ar, posso controlar, temperatura interna, eu controlo, ciclo de degelo, eu controlo, tudo isso com um full gauge. Como que você faria isso se não existisse um controlador desse, né, um nível de automação? Eu vi uma galera tentando montar um full gauge sem o full gauge. E meu amigo, um aparelhinho desse tamanho que fica em cima da câmara fria, os caras fizeram um emaranhado de fio e fonte e relé e HM e botão e buzzer e mais contato e mais contato. No fim das contas, os caras quase que fizeram a cobertura inteira da câmara fria de ligação de elementos. Então, um controlador desse, de forma integrada, de forma automatizada, ele pega todo um trambolho e comuta num elemento pequeno desse aqui, para fazer todo esse controle. E aí, eu lembro que vocês falaram do Fugaz, trabalharam na aula, é muito mais fácil de trabalhar, muito mais tranquilo, questão de espaço, questão de custo, questão de manutenção, confiabilidade, operação e o controle que você tem para automatizar. Imagina você ter que ir lá toda hora na sua câmara fria, medir a temperatura para falar, agora eu vou ligar, chegou, agora eu vou desligar. Então é muito difícil, né? Que ele também traz as vantagens com o controle de compressores, evita o número de paradas e partidas, controla a pressão de operação, né? Evita pico de energia associado às partidas, operação de acordo com a demanda, menor consumo de energia e maior vida útil do nosso equipamento. Então, como que funciona, né? Nosso sistema de atuação. Então, ele recebe, no caso aqui, né, tem a saída, no caso, a entrada. É aqui, ó. Ele vem, né? Uma entrada, recebe um dado de um sensor, que no caso ali eu mostrei um NTC de 10K, ele vai mandar uma resistência na minha entrada. A minha entrada vai entrar comparação, que no caso são aqueles valores que eu fui falando para vocês, de tanto a tanto eu mando um sinal para o inversor atuar 75%, 50%, 20%, 100%. Depois disso eu vou ter um controlador, que no caso manda esse sinal, né? Faz esse controle, compara, controla, né, que seria toda essa parte que eu estou falando para vocês dessa conta, desse algebrismo, né, dentro do processo, e aí sim ele manda o sinal para a saída, que é o sinal para o compressor atuar. E ele vem e faz de novo, fica sempre recebendo sinal. Por quê? Mudou a temperatura, muda a resistência. Então é um loop que sempre vai tendo esse trabalho, né? Então, querendo ou não, ele sempre está rodando esse esquema. Recebe o sinal da entrada, veja o valor. Aí eu entro no meu processo, né? Comparo e analiso o meu processo. O que eu defini? Valor de tal a tal, eu tenho que mandar a saída para o meu inversor. De tanto a tanto é outra saída. E sempre em loop, sempre lendo de novo, sempre voltando,
porque é dessa forma que funcionam os equipamentos automatizados. A repetibilidade é porque ele sempre repete, né? Ele sempre pega o sinal de entrada, compara com o seu processo e manda o sinal de saída. E isso vai mudando conforme vão mudando as condições externas, que no nosso caso a gente usou temperatura como exemplo, né? Tem ações de controle aqui, falar de set point, né? Ação direta, dado aumento variável no processo em relação ao set point, o controlador provoca um aumento no sinal de sua saída. No nosso caso seria um sensor PTC, vai aumentando, né, a resistência, ele muda o sinal na saída. Quero que o meu compressor funcione, né, 100%. Então ele mandaria um sinal 1. E a ação indireta, né, dado o aumento na variável do processo em relação ao set point, o controlador provoca um decréscimo no seu sinal de saída. Aqui já teria que procurar uma outra variável, né? De acordo com ela vai aumentando, ele vai diminuindo o sinal na saída. Deixa eu lembrar uma outra, né? O ar-condicionado, isso aqui já seria mais difícil. Seria um controle, geralmente a gente usa o contrário, né? Quando vai caindo, né? Eu aumento o sinal. E depende do que você quer aumentar, né? Qual vai ser seu sinal. Mudou do set point, você pode ter um acréscimo na saída, um aumento, no caso o compressor, né? Vai fugindo, vai aumentando a temperatura, você aumenta a rotação do compressor. Deixa eu ver uma coisa que se aumentasse a gente diminuiria. A gente controla por temperatura seria mais difícil. Agora não me veio nada à cabeça, o nosso normal seria então a ação direta, né? Então aí aqui já tem curva característica de resposta dos nossos sensores. Isso que eu vou pedir para vocês darem uma reforçada no nosso material, né? E a sensibilidade. Isso que eu vou parar para falar porque o que é a sensibilidade do sensor? É o grau de variação, quanto ele consegue. Aqui, ó, no nosso caso, termopar tipo J, 50 milivolts a cada grau Celsius. Então, é a sensibilidade dele. O que é? Quociente entre a variação da indicação de um sistema de medição e a variação correspondente no valor da grandeza. Então, ó, se ΔX é a variação estimada na grandeza medida e ΔY a correspondente variação na indicação, a sensibilidade é dada por. Então, qual que é a sensibilidade do nosso termopar? 50. Então, conforme a grandeza, né, medida vai variando, ele tem essa correspondente variação na indicação. Isso aqui, a sensibilidade afeta a questão dos nossos erros, né, no nosso equipamento. Muito comum, tem alguém que me falou de geladeira aí, já ouviu falar de esterese, né? Tem quem falou da geladeira agorinha. Foi eu. Cristiano, tem a esterese no nosso equipamento, conhece? Não, esterese não. Salvo engano, esterese é quando deixa, por exemplo, a geladeira ela funciona até chegar num ponto e ela mantém um tempinho funcionando um pouquinho depois, né? Por exemplo, ela baixa a temperatura, ela funciona um tempo depois. Se fosse esterese nos erros dos nossos sensores, seria basicamente o seguinte: pode ser que eu estou recebendo um sinal errado devido à minha sensibilidade. Então eu mantenho funcionando um tempo a mais para garantir que, mesmo que tiver em erro, né, o meu equipamento funcione e eu não perca a minha operação. Porque, exemplo, você botou o compressor para rodar na geladeira, você quer chegar na temperatura X, conforme lá é alto, hoje em dia tem 5 níveis, né? Ou antigamente era 3, né? Alto, médio e baixo. Ou, não, na verdade era muito quente. Geladeira eu não é nem. Geladeira é o seguinte, é o termostato. Aí você coloca de 1 a Aham, 7 lá. 1 a 7, Aí, né? exatamente. Aí a temperatura dele varia entre menos 18, menos 22, o máximo é menos 22, entendeu? Uhum. E ali é o menos 17. 17, menos 18, menos 22. O Legal, vamos dizer. termostato. Agora, se for no controladora, não. Aí na controladora aí tem tempo. Aí você controla, controladora, e coloca o easter egg lá para ela pegar e ligar. Aí coloca uns 10 minutos, aí ela pega e desliga. Tá. É isso, exatamente. Por exemplo, pode ser que já bateu 17, menos 17, mas eu mantenho 10 minutos ligado porque se meu compressor trabalhou, e eu tenho por sensibilidade um erro mínimo, pode ser que ele não chegou a menos 17, está menos 14. E meu erro já pode acusar que, tipo, varia, né? Como a gente tem esse erro no sensor, que no fim das contas é muito difícil ser perfeito, né? Então, mesmo que pequeno influencia, aí eu vou lá e desligo o meu compressor.
cheguei a menos 14, mas cheguei no 17 achando que tinha chegado por erro, né, da sensibilidade do meu sensor, e aí eu desligo. Então aí tem essa estratégia que é manter ele funcionando um tempinho a mais, igualzinho você falou, Cristiano, para garantir que de fato, mesmo que por questão de sensibilidade eu funciono 10 minutos a mais e eu garanto de fato o que acontece. Superaquecimento. Eu garanti que chegou na temperatura de saturação, eu coloco mais 7 graus porque eu tenho certeza que virou gás. Seria isso, né? Só que aí separando, eu estou falando que é um grau a mais de segurança para você chegar no que você deseja, seria essa parte que o Cristiano explicou bem para a gente aí sobre o ajuste, né, da nossa geladeira. Então aqui é de acordo com a sensibilidade, né? Lembrando que quanto mais baixo aqui, ó, esterese é um erro de medição associado às diferenças entre indicações para um dado valor do mensurado quando for atingido por valores crescentes e a indicação do mensurado quando for atingido por valores decrescentes. Ocorre tipicamente em sistemas mecânicos nos quais há possibilidade de folgas e deformações devido a atrito. Aqui ele usou atrito, mas no nosso caso seria o sensor de acordo com a sensibilidade dele. E é justamente isso. Então, lá tem um controlador e você escolhe o tempo que funciona mais, né, Cristiano? Depois que bate a temperatura. Tipo set point, né? Uhum, bateu o set point, aí você escolhe, tipo, mais 5 minutos, mais 10 minutos, é assim? Exatamente, isso mesmo. Show de bola. Então, é devido a esse erro. Por isso que a gente tem, né, um sistema. Por quê? Querendo ou não, a geladeira não funciona tanto tempo se ela for uma residencial, né? Ela para bastante. Creio que pare, né, Cristiano? Até que tá bem quente ultimamente. Depende muito se abre muita porta, se coloca muita coisa dentro, né? Esse depende muito, né? Depende do ambiente, depende de onde que ele está instalado. É igual o ar-condicionado. Se tiver um lugar muito Hum, fechado, alguma coisa assim, não vai funcionar direitinho. Então tem que ser um lugar mais aberto, igual falando no manual, né? excelente. É justamente isso. Aí tem outras, né? Tem a curva de erro, que é um gráfico que demonstra os erros apresentados pelo sistema de medição como função de sua indicação. É válida somente para as condições em que foi determinada, de forma que os erros possam diferir se as condições de uso dos sistemas forem outras. O que mais que nós temos, né? Zona morta, que é o intervalo máximo no qual um estímulo pode variar em ambos os sentidos sem produzir variação na resposta de um instrumento de medição, e tempo de resposta é o intervalo medido entre o instante que o estímulo de um instrumento de medição ou um sistema de medição é submetido a uma variação brusca até que a resposta permaneça estável dentro dos limites. Deixa eu ver, perdi, dos limites específicos. Certo, pessoal? Aí, vamos aqui para o próximo. Temos. Espera que deu um. Aí entra calibração, verificação, ajuste, regulagem, tarefa de casa para vocês, né? Então nós temos, vamos lá. Agora voltando aqui na questão de conceitual de série P, nós temos indicadores, registradores, transmissores e controladores. Vamos cada um deles, ó. Os indicadores, dispositivos que apresentam o valor de uma variável do processo. São classificados de duas formas, analógicas e digitais. Os primeiros, né, dispõem de um ponteiro e de uma escala graduada, na qual pode-se ler o valor da variável, manifold, e o segundo indica, né, a variável em forma numérica com dígitos ou barras gráficas. Pode ser um termostato, então ele vai indicar para a gente. Eu falei o manifold, mas pode ser um pressostato, né, colocado lá para ver a questão como fala? A questão da nossa grandeza. Temos os registradores, né, dispositivos destinados ao armazenamento de valores de variáveis de controle ao longo do tempo. Então, ele guarda, né? Então, era utilizado o traçado de gráficos sobre papel de forma contínua em pontos. Hoje em dia, você guarda esses dados. Quem usa, igual eu usei exemplo do texto, né? Tem manifolds aí de outras marcas também, que você consegue gerar relatórios. E aí você consegue guardar esses valores. Então, são os registradores. Temos os transmissores, dispositivos que sentem uma variável de processo por meio de um elemento primário e produzem sinal de saída cujo valor é geralmente proporcional ao valor da variável de processo. Então, esse sinal pode ser enviado à distância ou por instrumento receptor. Falei para vocês um Fugauge, por exemplo, com uma entrada RJ45, que é a entrada de internet, ou pode ser um módulo aí para controle por Bluetooth,
por Wi-Fi e assim vai. Então, seriam os transmissores, né? A gente está recebendo esse dado e passando pro pessoal. Só um segundinho. Beleza. Então temos os transmissores, eles podem transmitir à distância também esses valores. Vamos dar um exemplo que eu coloquei um sensor, apesar que um sensor de temperatura ele vai precisar de fio, né? Então você precisaria de um instrumento receptor na nossa área. Transmissores já seriam, de certa forma, full gauges e outros elementos que você vai controlar à distância. E o full gauge, na verdade, está mais para controlador do que transmissor. Se pensar um outro transmissor, você teria que ter algo para controle à distância e mandando esse sinal. E aí você teria um outro receptor. E na nossa área já não tem tão comum os transmissores, porque a maioria das coisas são ligadas, né, por fios, estão na placas, nos componentes e assim vai. E temos os controladores, né? Dispositivos que compara a variável controlada a um valor desejado e fornece um sinal de saída. Termostato, CLP, que a gente estava falando, a fim de manter a variável controlada em um valor específico ou entre valores determinados. Então, ele vai fazer todo o trabalho para a temperatura ficar dentro da ideal. Ele pode controlar a pressão também, né? Só que a pressão, infelizmente, ele só vai ligar e desligar por proteção. Pode controlar corrente, pode controlar tensão, pode colocar controlar pressão, corrente, tensão, pode controlar diversas outras grandezas, mas assim, ele vai receber e vai desligar ou ligar por segurança e a temperatura, aí ele vai tomar a decisão de ligar um compressor, junto liga um outro ventilador e assim vai, né, para os nossos sistemas. Pessoal, para essa primeira aula aqui sobre automação, tranquilo? Alguma dúvida? Surgiu assunto novo? Veio BLDC, o Wander ensinou como que arruma. Cristiano já falou sobre o esterese da geladeira, como que se um dia precisar, você já sabe que controla a temperatura e o tempo lá para a esterese dela. Se ficou alguma outra dúvida por hora, fica à vontade, pessoal. Cristiano, Roberto, Hélio, Lucas, Wellington, Wander. Eu tô tranquilo, professor. Não tem dúvida, não. Ainda não? Daqui a pouco O vai cara ter, tá né? só. Mais pra frente, capaz que tem. Roberto, Quer dizer, vamos pegar os controladores, que são vários tipos de modelo. o manual na mão, bicho. O manual é que resolve. Se for de refrigeração. Se for de climatização, rapaz, aí o buraco é mais embaixo. Aí realmente o da Trainer é de um jeito você configura, o da Carrier é outro, o da Hitachi é outro. Se você tiver um outro tipo de controlador, um Honeywell é outro, e assim vai. Isso. Ah, Os controladores de climatização geralmente são utilizados em grandes sistemas, tipo o chiller. Chiller, Self, você vai encontrar splitão, você vai encontrar esses termostatos que já vem no equipamento, Roberto. E aí tem muito. Depois, né? Tô pensando em montar um canal para deixar essas dicas lá que eu procuro na internet e não acho. Como que configura esses controladores, né? E aí você tem que pegar manual e a maioria deles é em inglês. Tem que parar para ler mesmo e colocar ele para funcionar. Mas se ligar no saque, eles não ajudam a configurar, não, professor? Porque na Fugauge, uma vez eu fui na palestra deles, fala que tem um canal lá que você liga e eles te ajudam a configurar o Fugauge. Rapaz, eu vou dar esse número para a turma lá na empresa e aí eu vou ganhar tempo agora, hein? Ensina. Eu já consegui dar Fugauge. Eu vou Muito tempo procurar. atrás. Ô, Wander, eu tenho que mandar uma coca pra você, bicho, na próxima encontro presencial. O homem tá uma máquina hoje, hein? Resolver problema. É, né, que eu participei da palestra da Fugauge uma vez, eles falaram que pode ligar, que eles ajudam a configurar. Caraca, que legal. Até Vou pegar a testar, hein? mãe. Vou testar, mas realmente esses controladores, né? Geralmente da refrigeração ele vem com manual. Se for Fugaz, vem manual em português, é muito mais tranquilo. E, Roberto, você ia ter uma dúvida agora ou não? Não, não, a pergunta era só aquela mesmo. Ah, Esses controladores, pelo menos da parte de refrigeração, igual a gente teve já com os Fugauge lá
esse momento presencial lá, você tendo as configurações corretas em mãos para configurar as câmaras frias, eu lendo o manual dele não tem dificuldade, sim, muita dificuldade, não. Pelo menos eu não, né? Eu acho que não tem tanto problema. Agora já tem essa outra parte da climatização que eu, não, na verdade, nunca nem vi o sistema, como é que funciona desses sistemas maiores. Mas não, geralmente ele só controla a temperatura, controla o tempo que vai ficar ligado. É mais isso. Não tem tanto controle igual na refrigeração. O sistema, então, é basicamente o mesmo desse fogão da É climatização. só, só que o full gauge ele faz mais coisas, né? E ele acaba sendo mais fácil de mexer pelo manual. Não vou falar. O outro é mais simples porque você controla menos parâmetros, mas o full gauge é mais fácil porque tem manual em português. E o manual dos caras é bem feito, né? Vou falar a verdade. É uma folha só, você consegue configurar tudo. Pô, full gauge, cara, eu fico louco quem teima com os caras. A Coel copiou, tem outras fabricantes também, mas de certa forma, bicho, o full gauge é o rei e a galera copiou, entendeu? Então, pra você configurar, se for outro, Embraco também tem. Toda vez que você for encontrar um desse, é praticamente uma cópia do full gauge. Dica aí para o Roberto aí. Aprende o inglês, Roberto, que aí você aprende. O inglês ajuda. Nessa nossa área ajuda muito. Certinho, senhores? Senhores, então aproveitar aqui e dar um recado. Hoje, não sei se infelizmente ou felizmente, a minha última web aula com vocês, eu estou desligando aqui do Senai por problemas de saúde, né? Eu estou com alguns problemas aí de saúde e vamos ter uma substituição de tutor, né? Nessa parte aqui vai vir o Guilherme, então é uma substituição para melhorar algo, né? Que sempre as trocas aqui que a gente busca que melhore, né? Então vai vir um cara mais safo aí, mais preparado, que vai brilhantar os encontros presenciais e vai somar ainda mais com vocês. Então, nesse momento eu quero agradecer aos senhores, né? Hoje o Wanda ainda me deu de lambuja 2 dicas aí de ouro, Cristiano também mais uma. Então, agradecer a vocês, conforme a gente, no dia que a gente começou, né? Eu disse que eu vim aqui para mediar o conteúdo e aprender muito com vocês e encerrando esse meu ciclo aqui, eu quero agradecer a cada um pelos aprendizados, né? Então, da forma que a gente combinou, aconteceu e eu já implementei muitas coisas lá na empresa que eu aprendi com vocês e continuei aprendendo até o último dia, né, que estivemos juntos e de verdade agradecer a cada um aqui presente pela oportunidade. E desejar sucesso para vocês, né? O mercado, eu tô todo dia na área, então a gente vai se encontrar sempre aí na cidade. Muito obrigado, pessoal, pelo tempo que estivemos juntos aqui. Alô, professor, obrigado. Satisfação conhecer você. Depois nós vemos aí. Então vamos nos encontrar com certeza. Tá, Guilherme? Professor, Fazer a vai ver de apresentação. surpresa. Mas de fato, eu tô com uma protusão discal na coluna, eu não consigo ficar mais. Trabalho durante o dia e a noite, né? Então eu não consigo mais ficar 12 horas sentado, cara. Então eu não posso mais Professor, trabalhar sentado o tempo inteiro. dica para você então, professor. Tem aquele pessoal que estrala a coluna, cara. Meu irmão tá com. Não, é sério, né? Sério, não é brincadeira, não. É caro. É caro. Ele pagou 5 mil reais, mas resolveu o problema dele. Negócio de coluna, e tava ruim. Resolveu? Quiropraxia. Eu no dia, no tempo que ele começou a fazer, eu falei assim, isso daí não dá nada, né? Ele pensou em enganação, só pegou você demais. E resolveu. Resolveu? Eu vou buscar. O Ué, meu. Everton, Sim. melhoras para você aí, viu, cara? Saúde, melhoras para sua saúde aí. Obrigado. Deus abençoe. Tudo bem, logo você se recupere. Muito Obrigado, Roberto. obrigado aí pelos ensinamentos e desculpe qualquer coisa, cara. Às vezes a gente tem Rapaz, eu tô aqui para servir, moço. Então, tá tudo tranquilo. Eu tenho, no fim, a gratidão mesmo pelo nosso momento aqui. E para mim foi uma experiência incrível. Eu aprendi demais com vocês. Obrigado e melhoras aí, sucesso. Valeu. Vou usar a dica do Cristiano, vou procurar. Eu vou procurar os 5 mil primeiro, Cristiano, aí depois eu vou procurar o profissional. Parcela lá, eu acho. Agora vai ficando mais fácil. O Guilherme, quiser se apresentar, fica à vontade, meu rei. Então, boa noite aí, pessoal.
como o Everton falou aí, vou acompanhar a turma de vocês nos próximos encontros aqui, né, na web aula. Vou estar mediando aí o conteúdo para vocês e como ele mesmo disse, né, é uma troca de aprendizado muito grande aqui. Eu sei que vocês têm bastante experiência na área, então com certeza é uma troca de aprendizado. Eu vou mediar o conteúdo para vocês. Estou à disposição para vocês aí todos os dias. Se vocês precisarem mandar mensagem no Ava, eu vou passar meu WhatsApp para vocês também. Então, eu vou ficar aí à disposição para que nós conseguimos seguir aí muito bem e terminar esse curso, que é o desejo aí de todos nós. Então, pode contar comigo aí para que vocês precisarem aí. Valeu, Guilherme. Seja bem-vindo aí. Vamos Muito findar obrigado, muito obrigado. Turma aqui só tem fera, Guilherme. Igual eu falei Só para tem você no fera. off aqui, você viu na aula, né? Como que os caras manjam demais. Então, tem tudo para ser de excelência aí, continuar as web aulas e que tenham sucesso na carreira profissional de vocês e a gente se encontra aí pela cidade, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Com Deus e sucesso para todo mundo. Falou, Tchau, tchau, professor. Bom pessoal. negócio aí. Boa noite aí. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Falou, galera. Falou. Tchau.